Ola, este martes fun a presentar un documental producido por Caterina Dominici que se chama Le Trouverte. É un documental que trata da época dos Estatuto dos Temporeiros en Suíça. Hoxe, á noite, vou tamén presentar este documental á Universidade Obreira de Xenebra. É un documental que está tendo moito éxito porque trata verdadeiramente un problema real, un problema extraordinario, un problema que moitas veces non falamos dele. Non falamos dele porque tratamos de esconder ese trauma colectivo de xente que veu traballar en masa, sin ningún dereito, abusados continuamente, explotados ao máximo, con malos tratos, con falta de consideración. De feito, eran mandobra, eran xente que as empresas collían unha cota de tantos temporeiros, galegos, portugueses ou italianos, e esa xente viña traballar sin ningunha garantía de ter un contrato de máis de 9 meses. E, ás veces, nin sequera os 9 meses. O máis duro era que, se, por exemplo, o patrón consideraba que non era suficientemente sufrido, pois botábate fora e non tiñas o dereito de cambiar nin de profesión, nin de empresa. Tiñas que ter unha empresa que te collera, unha empresa que te fixera un contrato. Ti non podías realmente ir pedir traballo. Era todo moi raro. E non tiñas dereito ao regrupamento familiar, a tua muller non podía vir, os teus nenos tampouco, etc. Bom, é un pouco máis complicado que eso, habría que explicarlo, pero non temos tempo aquí de tratar toda esa temática. Sin embargo, o documental vale a pena verlo, se tedes a ocasión, porque é un documental moi ben feito, cheo de emoción, un documental con unha humanidade increíble, un humanismo impresionante, e, pois, ese documental deixa ver, porque a forza de velo, tengo que presentalo en escolas, en sitios, a forza de velo, moitas veces, cada vez saco unha nova conclusión. E a última conclusión que tirei foi ese trauma colectivo, porque o Estatuto dos Pensioneiros concernía miles de persoas. Entón, os traumas colectivos entendín que non existen. Os traumas colectivos é o trauma que cada un sufre. E cando ese trauma é causado pola vida, porque hai un terremoto, porque hai cousas na vida que pasan, pois é un trauma que concerne a persona que o sufre. Sin embargo, cando hai un trauma dese tipo, unha lei que te trata dunha maneira discriminatoria, que te humilla a cada acción que te faz, donde non te podes defender, donde estás, ti mismo comenzas a pensar que non vales para nada. Ti mismo te interiorizas para poder vivir esa cousa, ti mismo te desprecias a ti mismo. E terminas por non falar das cousas negativas que ese estatuto traía. Fala das cousas boas, fala dos momentos bons que tamén tu vedes, dos compañeiros da obra, de cando ibas aos bailes españoles, cando tiñas saída ao fin de semana, etc. Non vas a nunca preocupar das condicións de vida, de traballo, de alojamento, e de todo o que traía consigo ese estatuto inhumano. Pois moi ben, eu explicaba a estes rapaces o outro día na escola que tomaran exemplo, porque eles estaban escandalizados. Algún choraba cos testemunhos que aparecían nese documental, porque decían é imposible, porque eles non viviron eso, son os seus pais, os seus avós, eventualmente, que o viviron, pero eles non o viviron. Entón, cando lle descubres eso, cando lle filmas eso, cando escuitan falar desa época, pois a emoción sal, é unha emoción terrible. Depois, eles facían preguntas e tal, e eu expliqueille, porque a mí o que me interesaba que sacaran deste documental é a actualidade. As leis injustas, o que hai de injusto hoxe, que leis son as que se fan para prohibir, para humillar, para excluir seres humanos da vida social, que existen ainda hoxe. Entón eu explicáballes a eles que non había que aprender desa época, e a historia, este documental, e a xente que os conta, pois contacho para que ti sepas que hoxe en día hai leis que se fan
o que é muito terrível é que uma grande parte da população, quando há leis que se fazem para dar liberdade, quando há leis que se fazem para melhorar a vida da gente, para fazer algo bom, algo interessante, algo generoso para a gente, para sair da miséria, para ajudar ao pobre, para que a gente possa enamorar-se de quem queira, para que a gente seja livre, para que a gente esteja feliz. Quando fazem essas leis, sai como por azar a demonização dessas leis. Há uma parte da população que nos quer fazer crer que essas leis são malíssimas, que acabam com a pátria, acabam com a igreja, acabam com a religião, não tem respeito. Ou seja, leis que dão direitos são malas, em definitiva. E, sin embargo, quando há leis para oprimir, para discriminar, para proibir contra as manifestações, contra o trabalhador, contra leis que eles, muita gente promulga para acabar com a felicidade da gente, essas leis são tratadas como leis boas. E há que ter muito cuidado, porque isso retorna-se contra nós, volve-se contra nós, quando apoiamos a insensatez, a insensibilidade, a falta de empatia, quando apoiamos leis que se basam nas nossas tripas, no nosso ódio ao desconhecido, quando pretendemos que os outros se fodam, porque nós, ao melhor, também fomos fodidos, essas leis são terríveis, essa ideologia é terrível. Eu falei, por exemplo, do que se passa hoje com os frontalheiros, com os fronteiriços, que os fronteiriços, há uma parte da população genebrina que trata essa gente como se foram aproveitadores, como se foram... Alor que Genebra vive, em parte, graças a essa gente. Se não fora pelos fronteiriços que vão trabalhar a Genebra seria um vilage medieval. E, sin embargo, há partidos políticos, há gente que está por fazer leis que excluem essa gente. Como se foram... São trabalhadores que muitas vezes são suíços, muitas vezes são portugueses, espanhóis, que estão... simplesmente vivem um pouquinho mais longe que eles. E há gente que quer que lhe façam peagens, para que essa gente, quando venha, que pague por entrar. É um exemplo claro dessa perversidade nas leis. Eu falava ali que essa gente que foi traumatizada, os traumas às vezes, pois, como, por exemplo, uma mulher violada, um neno maltratado, guarda traumas que lhe vão influir na sua vida. E esses traumas vão-lhe podrir a vida. Em muitos casos, o Estatuto de Temporeiros fez muito mal, porque muitas coisas que passaram na vida da gente vêm em base disso, dessa época traumatizante. É claro, é difícil de provar isso. Há que vivê-lo, há que compreendê-lo, há que buscá-lo no fundo de e para isso tem que pedir ajuda. Tens que pedir ajuda a alguém especialista que te faça sair essa dolor da alma, não? Então, que é o que passa? Que muita gente, quando há um trauma, se é coletivo, se é individual, a gente, teus superiores hierárquicos na empresa, o teu patrão, os teus companheiros, muitas vezes, descobrem em ti não o trauma que te viviste, não a desgraça que te viviste, porque ao melhor ainda pensa que és um aproveitador. O que descobrem eles é a tua debilidade, ou a tua indefensa, a tua incapacidade para defender-te, incapacidade para responder a esses ataques. Então, o que fazem? Aproveitam de ti. E vão-te ainda oprimir mais. E vão aproveitar dessa tua carência para fazer de ti uma vítima mais. Assim que reflexionemos a esse tipo de coisas. E quando vayamos votar leis, quando fagamos manifestações, quando vayamos, quando falemos incluso nos bares ou um TikTok ou onde seja, por favor, não esqueçamos que a humanidade é o primeiro. E onde não há humanismo, o resto não vale nada.